Gênesis capítulo 37. A história de José, filho de Jacó. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaque tinha vivido como estrangeiro. Esta, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos e odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiram mais lhe falar de maneira amigável. Ora, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhes havia dito: ouve o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como rei ou dominarmos como senhor? E eles odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de suas intenções. Depois, José teve ainda um outro sonho e o contou deste modo a seus irmãos. Tive ainda outro sonho, desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Assim que narrou o sonho a seu pai e a seus irmãos, o pai repreendeu-o com estas palavras: que sonho foi esse que tiveste? Iríamos todos então, eu, a mãe de teus irmãos e cada um deles prostrar-nos, rosto em terra, diante da tua presença? No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. José é vendido por seus irmãos. Aconteceu que os irmãos de José haviam saído, levando as ovelhas e as cabras de seu pai até os pastos que ficavam próximos da cidade de Siquém. Então Israel perguntou a José: não apacentam teus irmãos nossos rebanhos em Siquém? Vem, vou enviar-te a eles. E ele prontamente respondeu: eis-me aqui. E prosseguiu Jacó: vai então ver como estão teus irmãos e os rebanhos, e traze-me notícias. Ele o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando estava próximo de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe indagou: que procuras? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Indica-me, por favor, onde costumam apacentar os rebanhos. Então o homem informou-lhes: eles levantaram acampamento daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José partiu à procura de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Eles o viram de longe, e antes que pudesse chegar mais perto, tramaram sua morte e combinaram entre si: eis que vem se aproximando aquele sonhador. Vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer, diremos que um animal feroz o devorou, veremos o que acontecerá com seus sonhos. Todavia, Rúben, ouvindo isso, salvou-o de suas mãos e propôs aos irmãos: não lhe tiremos a vida. Afirmou Rúben: não derramareis sangue humano. Lançai-o neste poço, aqui no deserto, mas não ponhais a mão sobre ele para o ferir. Ele somente disse assim para livrar José das mãos deles, e assim que possível, restituí-lo a seu pai. Então, quando José chegou junto deles, despojaram-no de sua túnica, a túnica de mangas longas e adornada que ele vestia. Arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna. Era um poço vazio e sem água. Depois sentaram-se para comer.
Entretanto, ao erguerem os olhos, eis que viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos vinham carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que estavam transportando para o Egito. Então sugeriu Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nossos irmãos e escondermos seu sangue? Vinde, vendamo-los aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele. É nosso irmão, da mesma carne que nós. E seus irmãos o ouviram. Quando passaram os mercadores midianitas, eles retiraram José da cisterna, venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata, e estes o levaram para o Egito. Entre mentes, quando Rúben retornou à cisterna, eis que José não estava mais ali. Então, enfurecido, rasgou suas vestes e, saindo ao encontro dos seus irmãos, desabafou: o rapaz não está mais lá, e eu, aonde irei? Então eles degolaram um bode e ensoparam de sangue a túnica de José. Em seguida a mandaram entregar ao pai com este recado: eis que o encontramos, vê se é ou não a túnica de teu filho. Jacó a observou e afirmou: certamente é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o esquartejou e o devorou. José foi trucidado. Indignado, Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco conforme a tradição e pranteou durante muitos dias por seu filho amado. Todos os seus filhos e filhas se achegaram para oferecer-lhe consolo. Contudo, ele recusou toda e qualquer consolação e declarou: não, é um luto que descerei ao Sheol para me encontrar com meu filho. E continuou a chorar a perda de seu filho José. Enquanto isso, no Egito, os midianitas vendiam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda imperial.